Ok, pessoal, nós estamos aqui no tópico 9, onde nós vamos comentar um pouquinho da conturbada relação que Sócrates teve com os pensadores sofistas na época que eles conviveram. A literatura da época demonstra que no estilo de vida havia muita semelhança. Tanto Sócrates como os sofistas, eles usavam muito a rua e as conversas com a juventude para explicitar o seu pensamento. E tanto Sócrates como os sofistas ensinavam, né, a juventude a viver, a questionar, a, a se desenvolver no contexto da sociedade ateniense. E todos eles tinham um estilo mais ou menos despojado de vida. Então, na aparência, quem visse o Sócrates conversando com a juventude ou os sofistas conversando com a juventude não perceberia muita diferença no estilo de vida. Porém, segundo o Sócrates, Sócrates, era muito diferente dos sofistas, porque os sofistas se preocupariam apenas com convencer as pessoas das suas ideias, né, desenvolver raciocínios e convencer, persuadir os demais, convencer a maioria, fazer com que as suas ideias se transformassem em leis, enquanto que o Sócrates estava mais preocupado com a busca da verdade, né? Então, como que nós percebemos isso? Então, o Sócrates preocupava-se para além do imediato, para além do consenso e da experiência do dia a dia. Ele se preocupava com a possibilidade de avaliar as ideias a partir de um parâmetro, de um fundamento, uma medida, uma essência que fosse invariável, imutável, resistente à crítica e ao debate. Então, enquanto os sofistas queriam a busca de um consenso que pudesse ser criado para aquele momento e que pudesse variar ao longo das sociedades e do tempo, do espaço no tempo, um consenso que pudesse ser alterado a qualquer momento, o Sócrates ele buscava o invariável, aquilo que não poderia variar, aquilo que deveria se estabelecer e permanecer. Então havia a busca, né, dessas ideias verdadeiras para serem introduzidas na moral, na sociedade, nas leis, mas essas leis não poderiam variar, não poderiam mudar, teriam que ser também, elas estavam sujeitas à crítica e ao debate, e elas teriam que ser ideias realmente fortes, né, que resistissem à crítica e pudesse ser submetida a todas as críticas e aos debates, e mesmo assim elas permaneceriam intactas por serem ideias fortes e verdadeiras, né? Então, havia essa diferença entre a busca, os objetivos do Sócrates e dos sofistas, enquanto o Sócrates procurava alguma coisa mais definitiva. Então, o Sócrates perguntava-se pela essência das virtudes, da justiça, do bem. Buscava definições que pudessem ser aceitas por todos como verdade. Para Sócrates, a essência humana era a alma, a consciência intelectual e moral. Então, a essência humana era a alma, né? A consciência intelectual e moral, e não eram, não podia, nós não teríamos como ficar alterando a nossa consciência das coisas, as nossas definições do que é o bem, do que é a justiça, do que é a verdade. Então, o ser humano teria que construir essas definições, e essas definições deveriam permanecer. Diferentemente dos sofistas, que acreditavam que esses conceitos, essas leis, essas definições poderiam variar ao longo do tempo e de acordo com cada sociedade, para não dizer pessoas, né?